Evangelho, vida e amor, Evangelho consolador. Vós sois o sal da terra, já raiou a nova era. O tempo é fecundo, vós sois a luz do mundo. Evangelho, vida e amor, Evangelho do nosso Senhor. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Caminhos do Bem e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Nós vamos aqui aos brevíssimos recados aqui que antecedem nosso dia festivo de hoje. Então, rapidinho, tá, pessoal? Aqueles irmãos que receberam a ficha para o tratamento espiritual saúde logo após a palestra, da nossa amiga Elizabeth, nosso irmão aqui, o Alex, vocês serão chamados para os atendimentos. A gente pede para ter um pouquinho de paciência. A gente vai desmontar todos os equipamentos aqui e isso vai acontecendo, né, logo depois que a gente fizer essa liberação aqui do lugar. Então, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e já começar a apresentação da atividade do dia de hoje, do evento do dia de hoje. É importante aqui a gente ressaltar que hoje também, além dos irmãos que já vêm aqui, já frequentam a casa, nosso dia a dia, nós estamos recebendo irmãos de outras casas. Muito obrigado por terem vindo hoje participar desse evento. E é uma grande satisfação celebrar aqui os nossos 35 anos de atividades na nossa casa, recebendo a palavra evangelizadora da nossa amiga Elizabeth e do nosso irmão Alex. Casal que juntos viajam ao Brasil com o propósito de consolar, né, os corações por meio da canção. Quem já acompanha, quem é do universo espírita, conhece muito bem o trabalho da Elizabeth e do nosso irmão Alex. E agradecer o esforço de vocês, né? Saíram hoje de manhã de Brasília. O Alex, quando saiu do aeroporto, me mandou uma mensagem logo de manhã. E é todo um trabalho, pessoal. Deu um pouquinho errado aqui as caixas da espiritualidade. Já preparou um irmão aqui que trouxe as caixas e daqui a pouco nós estaremos aqui e ouvindo esse lindo trabalho. Eles estarão conosco por 1h30, tá? É um evento diferente do que a gente está acostumado e com certeza valerá muito a pena. Elizabeth, Alex, novamente, sejam bem-vindos ao Caminhos do Bem, a casa de vocês. Muito obrigado. Nestas noites tão singelas do Evangelho de amor, pra você quero contar o que aprendi com a minha dor. Já não posso me queixar, pois essa vida é uma beleza pra quem aprendeu a amar. Nesta viola vou cantando umas verdades, cada escolha
representa uma vontade. Renasci aqui na terra para cumprir minha missão. Mesmo vaso imperfeito, vim buscar reparação. Quando chega o sofrimento, sei que o fogo é o instrumento do divino artesão. Quando chega o sofrimento, sei que o fogo é o instrumento do divino artesão. Nesta viola vou cantando umas verdades. Cada escolha representa uma vontade. Agradeço pela vida, sou feliz, posso cantar, pois Jesus é meu amigo, não preciso mais chorar. Semeando vou sorrindo, com amor sigo servindo, sem tempo pra reclamar. Semeando vou sorrindo, com amor sigo servindo, sem tempo pra reclamar. Nesta viola vou cantando umas verdades. Cada escolha representa uma vontade. Nesta viola vou cantando umas verdades. Cada escolha representa uma vontade. Boa noite. Todo mundo bem? Gostaram dessa canção? Muito bonitinha, não é? Trabalha o coração da gente, a emoção, a saudade, não é? Então é assim que a gente, né, deseja estar aqui hoje, com o coração sereno e fértil, porque nós mesmos sabemos quase nada, mas tem aqui gente que sabe muito, né? Nós temos aqui os espíritos que trabalham nesta casa, os nossos guardiões, cada um aqui deve ter convidado o seu guardião para entrar. Temos os que trabalham conosco e eles sabem muito mais do que nós. E eles sempre dizem assim: faz o que precisa ser feito, faz o que é para ser feito, e o resto é com o povo lá de cima. Então, que cada um possa deixar o coração aberto para receber o que veio buscar, como também para oferecer. Ninguém é tão pobre que nada tenha a oferecer, e ninguém é tão rico que de nada venha precisar. Então, nós nos encaixamos em um desses dois grupos, não é? E que nós tenhamos uma noite especial, agradecendo aos amigos espirituais, ao convite aqui da casa, que muito nos honra. E a gente é muito simples, vocês vão ver, né? Quem está esperando um show pode se decepcionar. Mas o carinho e o cuidado com cada sentimento, com cada coração, isso a gente tem
de sobra. Sejam todos bem-vindos. Alex, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Agora o pessoal lá do fundo vai falar boa noite para os que estão acompanhando em casa. Nós estamos aqui com os amigos dos canais do Caminheiros, né? Aqui do canal Liz e Alex. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Gente, que alegria estar aqui. Né? Nós atrasamos demais a nossa chegada, né, Paulo? Era para chegarmos aqui há uns 4 anos atrás, mas aí muitos acontecimentos, né? Pandemia no meio do caminho, mas tudo no tempo de Deus, né? Nós pedimos licença, mais uma vez, à espiritualidade que dirige as atividades dessa casa. Nós pedimos a inspiração de Jesus para cada palavra, para cada canção. A gente sabe que a voz sai da boca, mas o desejo é que parta do nosso coração na direção dos corações de cada um de vocês. A simplicidade já começa a ser percebida pelo sotaque, né? Então eu desejo que quando nós retornarmos para os nossos locais de origem, nós estejamos pelo menos um tiquinho melhor do que quando nós chegamos. Então, daqui a pouco eu conto para o povo de casa onde nós estamos. Mas é muito interessante quando a gente é convidado para um aniversário e, na verdade, nós somos os grandes presenteados, é assim que a gente se sente. Muito obrigado também por essa oportunidade e nós esperamos merecer retornar a essa casa bendita no 36º, 37º, 50º e assim por diante, tá bom? Tranquilo? Tudo certo? Alô, alô, som, teste, 1, 2, chegou aí, gente? Tá bom assim? Para vocês aqui tá confortável? Mas parece que não tá cheio. É porque ele entende mais do que a gente, nós vamos ter que ter paciência com o companheiro. Tá bom assim agora, amigo? Aí atrás para vocês, tá bom, gente? Dá um sinalzinho aí só pra gente saber. Muito bem. Tem direito a fundo musical aí que eu quero entregar um presente para esse povo. É para eles, não é para mim não. Eu nem mereço. Mas vamos lá. Ela me cobra, gente, esses fundos musicais. Ele me pede mais abaixo. Não, é porque tá muito 35 aniversários. Os anjos dizem amém, festejando e agradecendo ao Caminheiros do Bem. Curitiba está em festa, o Paraná comemora, diante da realidade de um sonho de outrora. Casa de paz e esperança, berço da fraternidade, laboratório do amor, recanto da caridade. A Kardec o respeito e a máxima fidelidade. Que beleza indescritível, que brilho incalculável, quanta paz, quanta harmonia, quanta vibração saudável. Como pode um ambiente com tanta simplicidade promover tamanhas bênçãos e inverter tantas maldades? De portas sempre abertas para acolher quem necessita, tem papel abençoado, sua missão é bendita. Para uns, escola de almas, para outros, enfermaria. A uns promove consolo, a outros gera alegria. Quantas curas promovidas, quantas dores evitadas, quantas consciências presas que aqui foram libertadas. Aqui chegamos um dia, com várias motivações, atraídos pelo amor ou repletos de aflições. Não importa a nossa origem, importa a nossa intenção, importa a boa vontade que temos no coração. Somos todos responsáveis por todo o bem recebido. Cuidemos, pois para o Cristo nenhum esforço é perdido.
Viva nosso lar de preces, nossa casa do caminho, o nosso porto seguro, nossa flor entre os espinhos. Sejamos gratos a Deus e ao nosso Mestre Jesus, ao caminheiros do bem, que é nosso ponto de luz. Parabéns, gente. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me consola. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, por todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me consola. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
temos aprendido que a música chega onde nada mais alcança. Vocês confirmam isso? Tem muita gente aqui com a cabeça cheia d'água, você viu? E eles resolveram esvaziar hoje. Chorar é coisa de gente forte. Tem que ter muita coragem para demonstrar sentimentos, né? É bem diferente daquilo que ensinaram para nós, né? Chora não, isso é coisa de pessoa mole. Muito pelo contrário. Gente, normalmente nós escolhemos um tema, sabe? Para aproveitar as canções e potencializar os nossos aprendizados. E como nós estamos aqui comemorando os 35 anos do Caminheiros do Bem, nós buscamos, dentro das obras do Chico Xavier, uma mensagem que falasse do bem. E nós encontramos uma muito legal. Chama-se O Bem é Incansável. Na verdade, é praticamente chover no molhado, sabe? Mas é sempre bom a gente relembrar daquilo que faz parte, né, da nossa essência. Essa mensagem é assinada por Emmanuel, né, capítulo 11 do livro Pão Nosso. Então é com ela que a gente reflete, recheado, né, com as canções que tocam os nossos corações, especialmente daqueles que se permitem. Emmanuel, ele começa a mensagem citando Paulo, numa de suas cartas aos Tessalonicenses, né, capítulo 3, 13º versículo, onde Paulo diz assim: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Você já se sentiu cansado, cansada? Ou isso só acontece lá para as bandas do Distrito Federal? Exausto às vezes. Aquela vontade assim, não compensa isso. Não está valendo a pena, às vezes a gente chega a pensar assim, não é? No livro Falando à Terra, capítulo 32, o espírito chamado Mariano, que enquanto encarnado aqui foi Marquês de Maricá, né? Rio de Janeiro, psicografia do Chico Xavier, ele escreveu assim, ó, que a enxada, por muitos anos, viveu feliz, honrada pelos trabalhadores que a manejavam, mas sentiu-se cansada e aposentou-se num canto. Surpreendeu-a então a ferrugem, que a devorou em poucos meses. Você está cansado? Você está cansada? Cassimiro Cunha: se estiveres fatigado, de corpo fraco e enfermiço, medita sobre o descanso, mas não deixes teu serviço. Cornélio Pires, também psicografado por Chico Xavier: não se sabe realmente, ouvindo a queixa enfermiça, onde termina o cansaço, onde começa a preguiça. Vamos de novo? Não se sabe realmente, ouvindo a queixa enfermiça, onde termina o cansaço, onde começa a preguiça. Pensemos e cantemos. Essa aqui eu vou cantar para essa moça que está chorando aqui. Como é que é seu nome? Hã? É. Graziele. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui,
Mas Deus falou assim: essa aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Canta comigo. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Quem sabe? Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tá chorando por quê? Se você tem um que cuida de e jamais Ele sabe de que você está e mandou te dizer que Ele está, então não, quem cuida de você não. Mas chorar é bom, não é? Tem um ditado muito antigo, né? Nossos tetravós devem ter começado isso aí, que diz que chorar lava a alma, não é? E quando o choro tem uma dose de alegria, é aquele banho refrescante, concordam? Mas muitas vezes a gente chora, tem uma certa dor misturada com as lágrimas, né? Aí é para tirar o encardido. É porque aí está precisando de um banho daquele mais caprichado, sabe? De toda forma, é excelente. Emmanuel, então, diante dessa fala de Paulo, ele diz assim: é muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Você conhece gente que se declara cansada de praticar o bem? Não olha de lado. Olha para frente, gente. Cuidado. Conhece? O próprio Emmanuel, num livro chamado Intervalos, capítulo 1, primeiro capítulo, o capítulo chama-se Trabalha Sempre. Emmanuel diz assim: o amor é infatigável. O amor não cansa. No
No livro Vinha de Luz, Emmanuel também, capítulo 82, o capítulo chama assim, 100 desfalecimentos. Lá ele diz que o exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Você está cansado? Ou cansada? Só pensa. Aí Emmanuel continua: estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Esses espíritos não vêm passar a mão na nossa cabeça, né? Somente aqueles, olha o que ele diz, com todo respeito, né? É o tapa com luva de pelica, educativo. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação quando não podem atender a propósitos egoísticos. Gente, você entendeu o que Emmanuel está falando aqui? Que quando a gente começa a entrar no desespero, reclamar de tudo, cansar de fazer o bem, pode saber que tem um tantinho de egoísmo presente no nosso ser, que precisa ser cuidado. Para finalizar esse momento, Cassimiro Cunha, no primeiro livro publicado por Chico Xavier, que é o Parnaso de Além Túmulo, né? Dizem que o primeiro psicografado foi da mãe dele, né? Cartas de uma Morta. Mas o primeiro publicado foi Parnaso de Além Túmulo. E Cassimiro Cunha nos oferece um presente em forma de poema chamado Símbolo. E ele diz com toda a propriedade: sobre a lama de um monturo, um branco lírio sorria, alvo, belo, delicado, perfumando a luz do dia. Vendo essa flor cariciosa no pantanal sujo e imundo, via o símbolo do bem entre os males deste mundo. Pois entre as trevas e as dores da vida de provações pode existir a bondade irradiando clarões, e o coração que cultiva a caridade e o amor é a flor cheia de aromas, cheia de vício e frescor, que mesmo dentro da treva do mundo ingrato sem luz é lírio resplandecente do puro amor de Jesus. Cassimiro Cunha. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou. Conheço
Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Lara, vai. Cada um de nós compõe a própria história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Então não é culpa da sogra, nem do presidente do centro, nem do prefeito, nem do maridão, que você falou 300 vezes para ele, não entende. Nossa. Gente, a nossa tristeza, a nossa alegria é de inteira responsabilidade nossa. Vitórias e fracassos, da mesma forma. Chega de transferir a nossa vida para os outros. Quando nós transferimos os problemas, nós transferimos também as soluções. Daí nós perdemos as rédeas. Tem que pegar a rédea de volta, a vida é sua. Emmanuel continua a prosa aqui, ó.
É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Sabe quando aqueles pensamentos terroristas começam a visitar a nossa mente? Cuidado, prudência. E às vezes nós nos entregamos com muita facilidade. Nosso irmão X, Humberto Campos, no livro Relatos da Vida, capítulo 11, ele traz uma mensagem fantástica que eu acredito que vale a pena quem se interessar fazer a leitura na íntegra, Chama-se Caso de Consciência. Lá ele conta que um graduado da ruindade, essa é por minha conta, eu estou traduzindo para o goianês, sabe? Reuniu aí num pontinho de trevas aí, sabe? Os companheiros. E um benfeitor acompanhou a reunião. E eles foram fazer uma avaliação como é que estava o resultado do serviço. E aí um já se manifestou e falou assim, eu consegui arrumar uma confusão ali, mandei um cachorro em cima de 2 companheiros ali, e esse cachorro veio e acabou que aqueles 2 desencarnaram. O cara falou assim, não vai adiantar nada. Esse povo desencarnado vai trabalhar do mesmo jeito. Aí o outro falou assim, não, eu fiz melhor. Sabe aquela senhorinha lá, aquela devotada trabalhadora do Cristo? Pois é, eu fui lá e fiz tanta conversa na cabeça que o marido dela abandonou e levou os meninos embora. Ele falou assim, não vai adiantar nada, porque ela vai persistir, ela vai ser um exemplo de abnegação e o exemplo dela vai arrastar muita gente. E eles começaram a contar o que tinham feito, sabe? Conseguiram lá afastar 5 companheiros de um grupo espírita. Falou assim, não vai adiantar nada, isso aí junta agora e abre outro centro. Aqui acontece isso, gente? Vocês estão vendo? E aí, tudo que eles contavam como vantagem, o chefe mostrava o outro lado, até que a turma silenciou, ficou desencantada com aquilo, E um dos auxiliares, aí eu trago o texto na íntegra para que a gente possa refletir de forma mais profunda. Falou assim, com um sorriso irônico, sabe? Ele falou assim, chefe, parece mentira o que eu vou contar, mas desde muito tempo, eu percebi que perseguição só serve para promover os perseguidos. Imaginei assim, que o melhor meio de anular os colaboradores de Jesus é exagerar-lhes as pequeninas depressões e pô-los para dormir. Em 6 meses, chefe, eu já coloquei 80 servidores do Evangelho fora de ação em casas de repouso, leitos, redes e acolchoados. A receita não falha. A pessoa experimenta um ligeiro abatimento e aí eu entro em cena com as nossas velhas hipnoses. O resultado é tiro e queda, sono que não acaba mais. Conhece gente assim? Não olha de lado. Desse modo, disse o companheiro, os melhores dessa gente do Cristo não mais trabalham nem na terra, nem nos céus. E diz que nesse momento o maioral bateu palmas, freneticamente, sabe? Dispensou todo mundo, chamou o moço e falou assim, vamos conversar. Aí Humberto Campos termina falando assim, como é fácil anotar, meu amigo, depressão é um problema. Para arrematar, eu digo a você que há tempos, eu mesmo, pobre cronista desencarnado, há bons 35 anos, também me senti certa feita sob enorme abatimento. Procurei, para logo, um orientador amigo, solicitando um conselho. Ele me ouviu carinhosamente, bateu de leve nos meus ombros e observou afinal, meu caro, se você sofre algum desgaste nas próprias forças, procure melhorar-se, refazer-se. Guarde, porém, muito cuidado com semelhante assunto. A fadiga existe mesmo. Entretanto, é sempre um caso de consciência, porquanto, ao que saibamos, disse o benfeitor a Humberto de Campos, ninguém até hoje conseguiu verificar realmente onde termina o cansaço e começa a preguiça. Você está cansado? Com música a gente pensa melhor. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar
mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim, não. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir comigo. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Laraê. Laraê. Enquanto ela cantava, eu dei uma acompanhada aqui nos comentários da transmissão. Tá tudo bem com a transmissão de vocês aí?
Mandar um alô para os amigos que estão acompanhando aqui dentro da casa, né? Em outros ambientes aqui, com os telões, né? Esse povo tem muita paciência com a gente, eu fico impressionado. Aproveitar e mandar um abraço para o Showa. Ah, os amigos de lá estão acompanhando também? Sim. E aí, o nosso amigo Antônio Menezes comentou aqui assim, ó. O que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm 3 grandes privilégios: onipotência sem poder, embriaguez sem vinho e vida sem morte. E ele afirmou aqui que essa frase é atribuída a Francisco de Assis, que, por acaso, hoje comemora-se o aniversário, né? A data, o dia, em homenagem a São Francisco de Assis. Continuemos com Emmanuel. Ela cantou Jesus e Emmanuel vai trazer Jesus agora para a nossa prosa. Ele fala que o aprendiz sincero... Eita, eu acho que eu fiz uma confusão aqui. Ele fala assim, ó, o aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. A gente não tem condição de imaginar o que é isso. Porque os cientistas, até onde eles já alcançaram, eles afirmam que o planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Jesus já era o Cristo. Ele já estava trabalhando aqui. Onde é que você estava? Talvez a gente nem estivesse ainda, né, gente? O que é isso? Aí Emmanuel fala assim, ó, relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o mestre sentido o espinho da nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, Jesus jamais se esgotou a paciência que nos corrige, amando. E tolera edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Gente, nós não temos direito de nos cansarmos de nós mesmos. Por isso que a gente tem que ter paciência com os outros, porque nem a gente se tolera. Ou isso não acontece com vocês? Porque eu tenho hora que eu não aguento eu não, vou te falar a verdade. Assim, gente, se eu fosse o meu anjo da guarda, nossa senhora, tadinho desse companheiro. Se você fosse sua esposa. Ela elogiou eu, gente? Foi? Pensa. Eu sou um espírito missionário, que eu vim para ajudar essa Isabel Lacerda. Mas olha só, no livro A Semente de Mostarda, no capítulo 3, Reflexões, Emmanuel anotou assim, ó, renova sempre, mas renova para o bem. Nós temos a capacidade, gente, nós não regredimos, a gente aprendeu isso, não foi, Paulo? A espiritualidade nos explica isso. Mas nós damos conta de aumentar as confusão. Gente, vocês não sabem o tanto nós somos agradecidos de vir aqui, né? O Marco veio aqui nos agradecer e tal, eu pensando assim, cara, você não fala muita coisa não, que o PROCON espiritual está de plantão. Não exagera demais, não. Ele foi até que ele foi de boa, né? Mas a gente é muito grato por vocês emprestarem o tempo, os ouvidos, para escutar nós dois falando daquilo que nós é que estamos precisando ouvir. Estou te falando, nós entramos num grupo de desobsessão aí, fosse 1 mês, 2, 3, o povo foi tenalto e nós não. E nada resolvia. Aí a gente olhava um para a cara do outro, porque assim, o povo conhece a gente, né? Aí nós começamos a ficar meio sem graça com aquilo, né? Aí, olha, mas nós somos criativos, rapaz, nós tivemos uma ideia excelente, falamos assim, nós vamos chamar esse mentor para conversar num particular. Aí conversamos com o dirigente da casa, né, chamamos os médios lá, consultaram o mentor, falou assim, não, pode chamar os dois aí, não, proseia. Aí
Pois não, o que vocês estão precisando? Como se ele já não soubesse, né? Ele falou, não, é porque assim, nós estamos achando que nós já estamos bons para ir embora, ser liberado. Aí o fulano ficou aqui 1 mês, o outro ficou 2, nós já estamos inteirando quase 6 meses aqui. Ele falou, não, mas está fácil demais vocês receber alta. Eu falei, 1 ano e meio, né? Aí ele virou para ela e falou assim, moça, é coisa fácil, faz o seguinte, faz essas coisas que você canta aí, você está de alta. Gente, eu ri de canto de boca assim, falei, aí, mas não deu nem tempo de eu terminar minha risadinha, né? Ele virou e falou assim, você pratica essas coisas que você fala, e você já está liberado. Então, entre a falação e a fazeção, tem uma distância. Nós precisamos renovar sempre, mas renovar para o bem. O que adianta, gente? Você saiu da sua casa, vem até aqui, investe o seu tempo, né? Sua gasolina, que é o seu fluido vital, se emociona, aí você chora, o outro dá risada, e os sentimentos, né, fazem um verdadeiro tsunami dentro de nós, a gente se emociona. O nosso anjo guardião não fica aqui do lado, aqui eu falo uma coisa aqui, ele muda a minha palavra para você receber aí o que você está precisando. Ela canta daqui, o Espírito amigo vai e transforma no que você está precisando ouvir. Aí a gente sai e continua do jeito que está para ver como é que fica. Que valor que tem a vida se não houver transformação real, verdadeira. Então seria muito bom que a gente se comprometesse, não com Alex, nem com Jesus, mas com a gente mesmo, sabe? Já que a nossa consciência está propícia para falar com a gente nesses instantes, encontrar pelo menos algo que faça sentido para o nosso caminho na direção da luz, e fala assim, a partir de hoje, uma coisa, eu vou melhorar nisso, porque eu tenho certeza que você está em pleno diálogo íntimo. Quem sabe hoje você pode considerar o dia D da sua vida. Lá na frente você vai lembrar, olha, Caminheiros do Bem estava completando 35 anos. E foi a partir desse dia que eu transformei verdadeiramente a minha vida para melhor. E aí o parabéns não vai só para casa, vai para você. Pensa nisso. Vamos ver aqui se vocês me ajudam. Vamos fazer um coro aqui, cantando a oração de São Francisco. Todo mundo sabe, não sabe? Então a gente vai treinar, né? Fazer aqui o seguinte. A gente vai cantar a primeira frase, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Aí eu falo assim, onde houver ódio, e vocês me respondem. Aí eu falo, onde houver ofensa. Então vamos treinar. Onde houver ódio, onde houver ofensa, onde houver discórdia, onde houver dúvida, onde houver erro, onde houver desespero, onde houver tristeza, onde houver trevas. Mestre, fazei que eu procure mais consolar, compreender, amar, pois é dando, é perdoando e é morrendo. Então é isso. O que eu falei eu vou falar sozinha e o que vocês falaram vocês vão falar sozinhos, eu não vou falar. Cantando, só que cantando. O que vocês acham? Topam o desafio? Então, quando a minha boca estiver cantando, a de vocês está ouvindo. E quando a de vocês estiver cantando, eu estou ouvindo. Vamos ver se a gente faz de primeira, hein? Vou tirar mais alto um pouquinho para facilitar para vocês. Fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver
desespero, onde houver tristeza, onde houver trevas, ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, compreender, amar, pois é dando, é perdoando e é morrendo para a vida eterna. Todo mundo agora. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito bem. Palmas. Parabéns para quem cantou. Pena que teve gente que ficou calada, né? Que seria mais bonito ainda. Mas quem ficou calado é porque queria ouvir, né? Isso aí. Paulo, eu ia dar uma sugestão, mas aí eu dei uma olhada aqui, fiz uma contabilidade, eu acho que o investimento ia ser meio alto, sabe? Mas aí eu sugeri que o uniforme para o coral Caminheiros do Bem, sabe? Mas eu fiz uma matemática aqui, eu falei, vai ter que arrumar um patrocinador forte, ou vários, né? Mas não, a ideia é boa, gente. Olha só, eu estou relutando aqui desde o começo, desde quando foi anunciada a programação aqui, mas eu vou falar o que eu estou escutando, porque senão depois eu vou pagar caro os beliscão que eu vou tomar. Mas o amigo espiritual está dizendo que esses tratamentos, né, como vocês anunciaram, né, eles já começaram bem antes da gente chegar aqui. E que eles fizeram uma instrumentalização gigantesca nesse ambiente aqui. E que a sugestão dele é que convertesse os atendimentos que estavam programados para pós o evento, né, para que mantivesse aqui e fizesse a conclusão com música aqui dentro desse ambiente. Tá? Eu não tenho direito nenhum de falar isso, mas eu já estou desde o começo aqui, então eu estou passando da minha forma, eu sou só menininho do correio, e o amigo espiritual está dizendo que é uma sugestão, tá? Ouça quem tiver ouvidos de ouvir. Se Jesus, diz Emmanuel, nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? Eu tenho uma expressão lá do meu Goiás, deixa eu dar uma conferida aqui, se aplica aqui.
Eu tô vendo aqui que nós já estamos, a maioria aqui, do meio-dia para a tarde. Vocês concordam comigo? Tem uns aqui que já passou das 6 horas da tarde, hein? Vocês abrem o olho aí, porque qualquer hora chama a senha. Socorro. Elizabeth esse dia falou assim: Alex, se por acaso precisar assim, você não morre pra mim, não. Eu falei: eu? Tô fora. Aí vem aquelas conversas: você não me ama? Amo demais da conta. Quanto tempo você acredita que você ainda tem por aqui? Aproveitando esse uniforme material. Gente, dizem os mais entendidos que para a gente entender o tempo, né, porque a gente ainda mede o espaço como tempo, né, por aqui, de uma encarnação é como se a gente imaginasse um bloco de mármore de 100 metros cúbicos. É 100 metros para qualquer banda que você estiver olhando, né? E aí você imagina que um passarinho pousa sobre esse bloco de mármore e dá uma bicadinha no bloco de mármore. Essa bicadinha representa uma encarnação. Se Jesus nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? Gente, só está fartando um tiquinho. E o Eurípides Barçanu falava que aonde você parar, você vai ter que voltar e começar do mesmo lugar. Já pensou, minha senhora? Eu nem vou falar, mas a senhora já entendeu o que eu ia falar, né? Só ter que começar de novo, minha senhora. Pensa-me, ó, no livro Vinha de Luz, nossa, a Elizabeth me chama a atenção, já ela veio me dando aula de português no carro, veio me ensinar a falar porta. Eu falei: gente, não é muito mais fácil falar porta? Não, Alex, não é porta, é porta. Eu falei: não vai dar certo, meu idioma nativo não combina com isso. No livro Vinha de Luz, Emmanuel fala assim, que o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. Você imagina quanto perfume Jesus não derramou em riba de nós? É em cima de nós. Sobre nós, melhor dizendo. Eu sei falar direito também quando eu quero. Para finalizar o momento, Cassimiro Cunha de novo. Capítulo 15 do livro Coletânea do Além. Na missão do além é o poema. Esses espíritos conhecem a vida da gente. Não é possível uma coisa dessa. Se vais à missão do bem, destrói a sombra, a incerteza. Repara as lições do Pai no livro da natureza. A terra do lavrador, que produz e que prospera, não prescinde em parte alguma do arado que a dilacera. A semente destinada às forças de luz da vida precisa morrer no fundo da cova desconhecida. Se progride em torno à casa o mato bruto inclemente, ninguém dispensa o recurso da enxada benevolente. Na colheita rica e farta, há golpes do segador. A farinha delicada passou no triturador. O pão singelo ou fidalgo que abençoa a refeição foi cozido devagar ao calor de alta expressão. Toda vinha de esperança, de alegria, de fartura, exige do vinhateiro as chagas da podadura. A mesa, o leito, a poltrona, que servem todos os dias, passaram pelos serrotes de rudes carpintarias. Ouve, amigo, e atende à luta. Que seria do trabalho se a bigorna escapulisse das vivas ações do malho? Que seria da candeia, no instante justo de arder, se o óleo fadado à luz quisesse permanecer?
Se vais à missão do bem, não esqueças, meu irmão, que o suor gera o serviço, em busca da perfeição. Consome-te no dever, sê tu mesmo a claridade. Jesus, para ser Senhor, foi servo da humanidade. Cassimiro Cunha. Eu não sei o que há com o mundo, sei que estou vivendo das reais necessidades, saber o que fazer, qual é o meu dever. Meu caminho, minha trilha, minha direção é ser. Devo acrescentar valor ao mundo. Eu preciso estar atento. Oh, meu Deus. Oh, eu sei. Levantar, confiar, ser pro mundo motivo de esperança. Sim, vencerei. Na, 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 na. Não reclamar, persistir, trabalhar. Jesus vai me guiar. Na, 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 na. Não duvido, vou à luta. No final será tão bom. Não desisto de viver. Não desisto de ser bom pro mundo, eu digo sim. Vou cuidar de mim. Na, 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 na. Eu digo sim. Vou cuidar de mim. Na, 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 na. Serei leve, serei pleno, o melhor que posso ser. Eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho, é Jesus. É Jesus. Na, 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 na. Serei leve, serei pleno, o melhor que posso ser. Eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho, é Jesus. É Jesus. Na, 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 na. Comigo. É Jesus. É Jesus. Na, 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 na.
solta a voz. É Jesus, é Jesus, na, 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 na. Só vocês. Para acabar, é Jesus, é Jesus, na, 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 na. Na direção do ser. Já tá lá no YouTube. Tá chorando por quê, menina? Gente do céu. Eu vou cantar pra você de novo. Eu não quero fazer intriga, não, mas a minha banda de cá tá cantando muito mais. É porque a minha banda tá refletindo, entendeu? Ah. Ô, gente, eu tô numa dúvida aqui, porque eu fico acompanhando os comentários aqui da transmissão, né? Aí teve uma senhora que fez uma pergunta aqui que eu não tô sabendo responder, eu queria que vocês me ajudassem aqui. Porque ela ouviu a expressão do meio-dia para a tarde, ela quer saber qual que é o ponto de divisão. A partir de quantos anos considera que está do meio-dia para a tarde? O que eu respondo aqui? A senhora que está... Passou de meio século. Ó, gente, como é que é o nome da senhora? Eusete. A dona Eusete, é isso mesmo? Isso aí. Ela falou que passou do 5.0, já está descendo a ribanceira. Vamos mudar de assunto. Passou do meio século, só desce. Gente! Amor, se eu fosse você, eu parava de chorar mesmo? A minha teoria é que a cabeça está cheia d'água e o povo começa a chorar, vocês dão água. Não pode. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho tristeza, se nada é impossível para ti. Porque tenho tristeza, se nada é impossível para ti. Porque tenho tristeza, se nada é impossível para ti. Porque tenho tristeza, se nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Porque tenho dúvidas, se nada é impossível para ti. Porque tenho dúvidas, se nada é impossível para ti. Porque tenho dúvidas, se nada é impossível para ti. Porque tenho dúvidas, se nada é impossível para ti.
impossível para ti. Nada é impossível para ti. Me ensina a amar, pois nada é impossível para ti. Me ensina a perdoar, pois nada é impossível para ti. Me ensina a amar, Senhor, pois nada é impossível para ti. Me ensina a perdoar, pois nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Tu te fizeste homem, pois nada é impossível para ti. Tu estás entre nós, pois nada é impossível para ti. Tu estás entre nós, Senhor, pois nada é impossível para ti. Me ensina a amar, pois nada é impossível para ti. Me ensina a perdoar, Senhor, pois nada é impossível para ti. Tu estás entre nós, pois nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho tristeza, se nada é impossível para ti. Porque tenho dúvidas, se nada é impossível para ti. Me ensina a amar, pois nada é impossível para ti, ó Senhor. Ó Senhor. Boa essa canção, né? Enquanto eu cantava, um espírito conversando aqui comigo, pedindo para falar para vocês o seguinte: que nós podemos mudar de ideia, nós podemos mudar de opinião, que a gente não precisa ser tão duro com a gente mesmo. Aí ele falou assim comigo: na hora que você chegou aqui, teve gente que queria ir embora, mas já mudou de opinião. Ele disse: mudemos de opinião, de conceitos, de culpas, de medos, que isso nos arrasta para as depressões, para os abismos íntimos, e que a gente não permite ser ajudado, porque a gente quer manter aquela opinião para mostrar que é forte. E na verdade, aquele que não se dá o direito de mudar de opinião está fragilizado. Que às vezes a gente muda de opinião e, entre aspas aqui, ganha na loteria, acerta o rumo, o prumo, e que a nossa dor, nossa grande dor aqui na Terra é pensar no que o outro está pensando de mim, está falando de mim, está fazendo para mim. Que atrasamos às vezes uma encarnação inteira, porque o fulano falou,
porque o fulano pensou, porque o fulano mentiu e eu deixei de ser inteiro para ser parte, partido, fração, pedaço. Somos inteiros, somos almas benditas. No presente da reencarnação, no agora, para fazer muito melhor, que o objetivo da nossa encarnação é para sermos melhores, não é para juntar com mais coisas, é para reparar o que conseguir e semear em solo fértil, pois tudo que se planta, dá. E o semeador vai ter que colher. Então, para a gente se dar esse direito, muda de opinião, não precisa achar a moça tão chata, espera um pouquinho. Ele está dizendo aqui para eu repetir algo que eu ouvi, gosto de falar, e ele disse, fale de novo. Então eu vou falar. E talvez pode ser que sirva para alguém. Vocês estão olhando para mim, não estão? Todos vocês, não estão? Vocês estão pensando sobre mim. Pode pensar. O que vocês acham que eu sou? Pode pensar. Eu queria dizer para vocês que nós somos 3 pessoas, cada um de nós é 3 pessoas. A primeira pessoa é essa, a que vocês estão olhando para mim e pensando que eu sou. Eu sou essa pessoa aí para vocês. Eu não sei o que vocês estão pensando. Mas a segunda pessoa é a que desconsidera o que vocês estão pensando e pensa sobre ela. Eu penso que eu seja isso, isso, isso. Então a primeira é que vocês pensam que eu sou. A segunda é o que eu penso que eu sou. E a terceira é a mais importante. É a que Deus sabe que eu sou. Então, eu não posso me interessar pelo que vocês pensam de mim. Tem 300 pessoas aqui. O que será que vocês pensam de mim? E eu? O que eu penso de mim? Posso estar redondamente enganada também. Mas tem alguém que sabe quem eu sou. Então é a esta terceira pessoa que nós vamos prestar contas. Não é para o que você pensa de mim. Infelizmente, nós jamais agradaremos a todos. E a gente, com a gente, é muito rígida. Às vezes a gente nem é aquilo que a gente pensa. Às vezes a gente é muito melhor do que eu penso de mim. Mas eu estou influenciada pelo que vocês pensam. E eu me esqueço do que Deus sabe. Então esse amigo espiritual diz isso. Pense mais na sua relação com aquele que te criou. Pois Ele é bom. E Ele é justo. Ele é justo, mas Ele é bom. Então, entrega-te a Ele, ao que Ele sabe de você, e mergulha profundo, pois Ele te sustenta e Ele te ensina com amor
Não é com julgamento que nós nos tratamos. Ser mais leve, menos rigoroso, para poder enxergar. Porque às vezes o orgulho cega. A gente fica cego. E a vaidade atrapalha os caminhos. Então, seja leve. Porque tenho medo. Se nada é impossível para Deus. Porque tenho medo. Se nada é impossível para Deus. Muito bem. Nós nos sentimos tão bem em momentos como esse, que por nós permaneceríamos aqui por mais horas e horas. Mas a gente sabe dos compromissos, né? Então a gente precisa caminhar para as conclusões dessa noite e seguir as atividades da casa. Mas olha só, a gente vindo para cá, nós fizemos uma prece. Enquanto eu estou lembrando, na minha terra tem um ditado que fala que rapadura é doce, mas é dura. E aí o pessoal corrige falando assim, rapadura é dura, mas é doce. Deus é bom, mas é justo. Deus é justo, mas é bom. Tá? Nós vimos para cá pedindo a Jesus, a espiritualidade, que tudo ocorresse em paz, né? Que nós fôssemos instrumentos úteis desses amigos espirituais. E na nossa concepção, tudo, até o momento, ocorre em paz. Então, nos resta agradecer ao Criador pelo dom da vida, né, à espiritualidade pela sustentação, aos espíritos responsáveis pela segurança do evento, que fizeram um cerco de luz em torno dessa casa. Nenhuma energia negativa, visível ou invisível, né, causou prejuízos para a finalidade que estava programada. Agradecemos aos espíritos que nos acompanham, nos intuem, que mesmo diante das nossas invigilâncias, das nossas imperfeições, continuam investindo em nós. Agradecemos aos amigos da internet, né, que isso aí se torna um centro espírita aberto para o universo, né, pela presença, pela companhia feliz. E agradecemos especialmente a cada um de vocês por essa caridade de emprestar o tempo e os ouvidos para nós. Nós consideramos que o nosso caderninho de fiado não é muito pequeno, sabe? Então, quando aparece alguém que nos oferece a oportunidade de abater um pouco esse fiado, a gente fica feliz, né? Pessoas que preparam tudo, simplesmente para que a gente chegue e se presente. Né? Eu fiquei até preocupado quando eu comecei a perceber a estrutura da casa, sabe? Eu pensei assim, gente, isso não funciona. É muita gente, cada lugar tem um para cuidar, tem aqui. E eu percebi que funciona. Viu, Paulo? Funciona bem. Desde o início, né, dos nossos contatos aqui com o João, né, depois com o Marco, a gente assim está saindo aqui encantado, né, e com desejo profundo de poder retornar. Se por acaso algum dia vocês quiserem chorar mais, chama nós de novo, tá? Eu só queria falar uma coisa. Gente, eles nos colocaram hospedados numa tal de Santa Felicidade. Vou falar uma coisa para vocês. Se vocês fizerem isso de novo, não precisa comprar passagem de volta, que nós vamos voltar rolando lá para Brasília. Não é? Que é aquilo, gente? Que culinária caprichada essa aqui do Paraná, né? Então, olha só, amanhã, posso divulgar aqui a agenda, Paulo? Amanhã e domingo nós estaremos na Casa Espírita Eurípides Barçanufo, lá mesmo no Santa Felicidade, né? Amanhã nós estaremos iniciando às 14 horas, das 14 às 17. Amanhã, para o povo que está em casa, né, dia 5 de outubro de 2024, porque essas lives ficam soltas e às vezes as pessoas confundem, né? E no domingo, dia 6 de outubro, das 9 horas da manhã
às 12 horas. Então, nós nos sentiremos muito felizes caso possamos reencontrar vocês. A gente sabe que são tantos compromissos, né? Cada momento são temas diferentes, são músicas diferentes, né? Então vai ser uma alegria revê-los. Aqui ao lado, em algum lugar aí, né, na equipe de secretaria, nós deixamos alguns materiais. Nós temos um livro, que é esse aqui, ó. Nós não, Elizabeth. Mas eu sou sócio dela. E você tem que mudar a opinião sobre mim. Você viu o que o Espírito falou e agora? Você escutou? Mas eu tenho a melhor opinião sobre você. Ai, de mim não fosse você. Então mantenha. Não mude. Esse livro foi psicografado numa viagem que nós fizemos em Israel, né, ditado por irmã Sheila. A gente fazia as visitações pelos caminhos de Jesus durante o dia, e os amigos espirituais acordavam a Elizabeth quando deixava dormir por volta das 3 horas da manhã. Até amanhecer o dia, irmã Sheila ditou esse livro. E ele é todo cheio de ilustrações, trazidas também por meio da mediunidade dela, né, giz de cera, lápis de cor, um magnetismo muito interessante para aqueles que aceitam e recebem. Esses espíritos artistas pediram para não ser identificados. Então, assim, eu participei desdobrado, né? Porque eu dormia para acompanhar a psicografia desdobrado, para ajudar ela. Durante o dia, gente, ela ficava assim, cambaleando pelos cantos de sono, né? Porque no calor de 54... Teve um dia lá que estava 49 graus, 6 horas da manhã. Eu fiquei assim... E nós temos também pendrives, né? Se vocês quiserem levar um pouco disso que vocês estão sentindo para casa... Tem um pendrive com toda a história musical da Elizabeth ali. Se eu não estou enganado, são 16 ou 17 álbuns, né? 16 ou 17 CDs. E para aqueles que levarem o pendrive com a coletânea completa, ganham o livro de brinde com direito a dedicatória e autógrafo, que é o final. Temos um outro pendrive chamado Cantos da Alma. Ela gravou o livro declamado, porque na nossa live nós temos alguns irmãos com deficiência visual. E eles pediram para declamar, então, com um fundo musical bem suave, e ficou tão bacana que a gente resolveu partilhar isso. Para cada capítulo segue 2 ou 3 canções, voz e violão, como vocês ouviram aqui hoje, inclusive algumas dessas que ela cantou. E tem uma terceira opção de pendrive, que são os 5 mais ouvidos. Dessa coletânea toda, nós tiramos 5, tem umas surpresas lá, tem mais de 5, sabe? Então, além de eu ter certeza que você vai estar levando uma coisa boa para casa ou para presentear alguém, você vai estar colaborando também para que a gente possa continuar levando esse evangelho musical por esse mundão de Deus e abatendo um pouco no nosso caderninho de fiado. Tá bom? Então, eu gostaria de concluir, né, a mensagem, especialmente aqui de Emmanuel, né? Capítulo 11 do livro Pão Nosso, o bem é incansável. Emmanuel conclui dizendo assim: a observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a emersão, a retirada do mal de nós mesmos. E finalizo com um poema de Maria Dolores, do livro Caminhos do Amor, capítulo 17, A Caminho do Alto. Maria Dolores diz assim: escuta, alma querida, quando a prova te alcança e o sofrimento te golpeia a vida, impondo-te cansaço e insegurança, quando a aflição te cerca e te subjuga, portas adentro de teu próprio ser, sem apelos à fuga em que possas esconder, indagas quase sempre de ânimo frustrado, revelando revolta amarga e triste. Se Deus é amor eterno e ilimitado, por que razão a dor existe? Porque aos sonhos se seguem com frequência o fel, o desengano, a desventura, que nos induzem à existência ao vasto espinheiral em que nossa esperança se enclausura. E guardando-te a sós sob angústia mortal, certas vezes de anseio em desalinho, quererias fugir de teu próprio caminho. Entretanto, alma boa,
Se algo te feriu, não te agastes, perdoa. E, sobretudo, raciocina, que a dor lembra o esmeril da lei divina, que em nos tocando, nos aperfeiçoa. Tudo o que te garante o próprio alento, passou por disciplina e sofrimento, sem que a ovelha aceitasse os golpes da tosquia. Não terias a lã que te guarda o calor, sem que o minério padecesse um dia o fogo abrasador. Não dispunha da casa em fina arquitetura, sobre vigas leais de sólida estrutura. Sem árvores tombando a rude corte, não fruías da própria existência o ambiente ideal em que te conforte a energia precisa, as lutas da existência. A dentes de serrote, a natureza formou em teu auxílio o refúgio da mesa. E o trigo que passou pela trituração em qualquer tempo é a base de teu pão. Não acuses a dor que te procura, a fim de preparar-te a grandeza futura. Sem ela, que nos frena e regenera, estaríamos nós provavelmente na condição da fera, sob a selvageria permanente. Por fim, alma querida, considera. De heróis que já tivemos, almas gigantes na sabedoria, corações a brilhar nos ápices supremos da beleza imortal que se irradia, dos tesouros do amor, de todos os apóstolos da história que apontam a vida superior, de que o mundo conserva algum indício, aquele que nos deu constantemente o sentido da dor, por fonte renascente de ascensão e nobreza, vida e luz, com bases sobre o próprio sacrifício. Esse herói foi Jesus. Maria Dolores. Convido vocês agora, se quiserem, né, fechar os olhos e fazer os pedidos sinceros, pois os pedidos sinceros sempre são ouvidos. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Cura-me, Senhor, liberta-me. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me, acalma, vem, Senhor Jesus, vem, vem. Inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Oh, vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor,
sustenta-me, ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida de mim. Ampara e me conduz. Ampara-me, Senhor, cuida de mim. Ampara e me conduz, ó Jesus. Jesus. E assim, Senhor, da nossa parte, nós entregamos o nosso serviço e agradecemos a toda a proteção que tivemos durante todos os momentos que aqui passamos. Agradecemos a presença dos guias, dos mentores espirituais, daqueles a quem convidamos para estarem aqui conosco. Obrigada àqueles que andam comigo nessa tarefa de evangelizar cantando, que andam com Alex, que dirigem os nossos caminhos, os nossos passos. Obrigada à direção dessa casa espiritual, que nos recebeu com tanto amor, com tanto cuidado. Agradecemos a todos, encarnados e desencarnados, que permitiram que isso tudo que aconteceu hoje pudesse ter acontecido. E graças a Deus, eu estou aqui. Muito obrigada, Senhor, por esses momentos de paz, esses momentos de luz, de reflexão, em que o nosso espírito se fortalece, para que possamos ir até o fim, até o último dia, de cabeça erguida, procurando o equilíbrio, para não desistirmos de crescer e de florescer. Muito obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, por esses momentos de amor, esses momentos de luz, e que assim seja, graças a Deus. Paulo, o amigo espiritual, pediu para te falar que nós já estamos tratados e passados. Eu tenho direito de fazer uma sugestão, gente? É porque eu fiquei sabendo aqui pelo WhatsApp, nós temos uma equipe ali que muitos irmãos nossos estão acompanhando pelos telões. Então, a minha sugestão é que, em gratidão a eles, que nós pudéssemos inverter, né? Pelo menos abrir um espaço aqui para que eles viessem até o salão e a Elizabeth apresentasse pelo menos uma canção, porque a vibração aqui dentro é diferente do que chega lá. O que vocês acham disso? É justo? Enquanto isso, vocês vão, né, apreciando. Vocês que vieram na casa pela primeira vez, já aproveita, conhece isso aqui e voltem sempre, que serão muito bem-vindos. Tá bom? Muito obrigado.